Bem, pessoal, então essa é a tela principal do nosso aplicativo SoulLab, é o que nós chamamos de SoulLab Desktop. Esse é o laboratório virtual que nós implementamos por meio da nossa plataforma. Em um laboratório de verdade, de informática, quando o aluno entra nessa sala de aula, qual é a primeira coisa que a gente deve oferecer para ele? Um computador com tudo o que ele precisa já instalado. Isso é feito por meio de uma máquina virtual que nós temos aqui no nosso data center, que quando o aluno entra nessa aula, essa máquina virtual já está pronta para ele trabalhar. Essa máquina virtual, na verdade, é um componente aqui da área de trabalho dele, que ele pode aumentar, diminuir o tamanho disso de acordo com o que ele acha que fique mais confortável para ele estudar. Durante a aula, o aluno está fazendo, na verdade, um acesso remoto a esse computador virtual que está no nosso data center. Então, isso resume que tudo que o aluno precisa instalar na máquina dele, independentemente do curso, é o nosso aplicativo. Os demais softwares que ele vai usar durante a aula já foram instalados previamente no computador virtual que está em execução na nuvem, em um ambiente de cloud computing. Qual é o segundo elemento que o aluno tem em uma sala de aula? É um projetor onde ele é capaz de ver tudo aquilo que o professor está fazendo. E aí nós temos aqui também no nosso ambiente de trabalho o projetor. Eu estou fazendo essa demonstração para vocês utilizando um perfil de professor. Então, obviamente, tanto a máquina virtual quanto o projetor têm a mesma tela porque eu estou compartilhando o meu conteúdo com os alunos. Só que a tela do aluno ela é praticamente idêntica a essa do professor. A única diferença é que eu tenho alguns controles no professor que o aluno não tem. Como, por exemplo, determinar quem que pode compartilhar a tela, etc. Então, à medida que o professor está fazendo alguma coisa aqui na máquina, isso já está sendo demonstrado para os alunos e em tempo real é transmitido também o áudio do professor, onde ele vai explicar aquilo que ele está fazendo ao vivo. Agora, qual é o terceiro elemento que falta aqui na nossa sala de aula? É a lousa. Essa lousa nós implementamos por meio de um tablet que está aqui na minha mão. Esse tablet tem um aplicativo do SoulLab e o aluno acompanha por meio desse aplicativo, desse componente da área de trabalho, lousa digital, tudo aquilo que o professor está fazendo. Suponhamos que fosse uma aula de planilha eletrônica, o professor faria o quê? Ele ia utilizar isso para explicar, por exemplo, que a planilha é um conjunto de linhas e colunas, onde as linhas são identificadas por meio de números e as colunas por meio de letras. E a intersecção de uma linha e uma coluna é o que nós chamamos de célula, que é o elemento básico de uma planilha de texto. Vocês podem observar que isso dá uma facilidade muito grande para o professor aumentar aí a capacidade pedagógica dele, pois ele pode fazer desenho, ele pode escrever, ele pode fazer o que ele quiser. Então, uma vez que nós temos esses três elementos, nós precisamos discutir agora quais são as formas de comunicação que o aluno e o professor possuem nesse ambiente nosso. Obviamente, o primeiro é a capacidade de fazermos a transmissão de áudio, que nós podemos fazer por meio de broadcasting, que é o professor falando e todos os alunos ouvindo ao mesmo tempo, e também a possibilidade de estabelecer uma comunicação de áudio de maneira bidirecional e privada, ou seja, professor e aluno conversam como se estivessem no Skype, por exemplo, por voz, só que reservadamente, só eles ouvem. Então, só para demonstrar para vocês aqui, nós temos o quê? Um ambiente chamado fórum. Esse ambiente chamado fórum é onde professor e aluno podem conversar publicamente, é um bate-papo público. A gente tem um formato parecido com uma timeline e o professor vai compartilhando os seus tópicos e os alunos podem ir comentando e também os alunos podem compartilhar seus próprios tópicos. A outra ferramenta que nós temos é uma ferramenta de chat. Nesta ferramenta, a conversa ela é privada. Então, por exemplo, o professor pode mandar uma mensagem para o aluno pode responder isso para o professor. Esse bate-papo privado também é onde nós utilizamos para fazer o que eu comentei agora há pouco, que é uma chamada de voz entre aluno e professor. Essa característica que o SoulLab oferece para que o professor possa auxiliar o aluno de uma maneira efetiva e prática é, sem a menor sombra de dúvidas, o maior diferencial que a nossa plataforma tem para o ensino à distância.
Qual que é a ideia disso? Imagina que o aluno está em dúvida, ele já fez alguma pergunta no bate-papo público, já fez alguma pergunta no chat privado e mesmo assim ele não conseguiu resolver. Por exemplo, ele está tentando acessar a planilha dele, mas não está encontrando onde ele abre o aplicativo. O que ele pode fazer? Enviar para o professor um pedido como se fosse algo do tipo: olha, professor, senta aqui do meu lado e me ajuda porque eu realmente não consigo resolver esse problema. A hora que ele faz isso, esse pedido de ajuda aparece aqui para o professor nessa opção ajuda remota. Então aqui está falando o quê? Eu tenho um aluno precisando da minha ajuda. A hora que eu clico aqui, aparece qual é a ajuda solicitada. A hora que o professor clica, a tela do aluno abre para o professor, de maneira que ambos, aluno e professor, possam controlar essa tela ao mesmo tempo. Então aqui o professor, obviamente, já poderia ter estabelecido uma chamada de áudio com o aluno e falar para ele: olha, o que você fez errado é que você tem que clicar aqui, ó, Start, Office, LibreOffice Calc. A hora que você clicar aqui, vai abrir o aplicativo para você. O professor terminou o acesso, vem aqui e fecha a tela. Então, se vocês observarem, o que nós temos aqui nesse ambiente é algo realmente que emula a capacidade que o professor tem na sala de aula física, de ajudar o aluno, de mostrar para ele como algo deve ser feito em tempo real, porém utilizando um ambiente à distância. Isso faz com que essa nossa solução una as vantagens do ensino à distância, que é o aluno poder estar na casa dele, poder estar em qualquer lugar do mundo, com as facilidades do ensino presencial, que é o professor estar na aula o tempo todo, o professor mostrar para o aluno como algo deve ser feito em um data show, o aluno acompanhar isso. Quando o aluno tem dúvida, ele poder pedir ajuda para o professor virtualmente sentar ao lado dele para ajudar. Esse recurso da lousa digital que faz com que o professor tenha uma liberdade muito grande. Então, de uma maneira resumida, o que nós fazemos com o SoulLab é pegar um laboratório de verdade de informática e trazer ele todo para essa área de trabalho que nós criamos com o nosso aplicativo. Então, pessoal, para a gente poder concluir essa apresentação, a ideia principal do SoulLab é fazer com que, mesmo estando à distância, o aluno possa assistir a uma aula prática de informática, interagir com essa aula com as mesmas características que ele teria se estivesse em uma sala de aula presencial, em um laboratório de verdade, em uma escola ou em uma universidade. Com isso, nós conseguimos unir o que há de melhor, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância e, obviamente, abrir aí um terceiro caminho para ensinar a informática de uma maneira muito efetiva e muito abrangente. Nós temos várias outras videoaulas que mostram outros recursos que nós temos na ferramenta, mas a intenção dessa primeira apresentação era justamente passar a ideia do nosso aplicativo. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem aí no nosso canal do YouTube as outras apresentações que nós temos. Muito obrigado, até mais!